A vida do homem sobre a terra é uma luta. Nós estamos já há alguns dias ouvindo a proclamação, na primeira leitura, do livro de Jó. E é ele quem diz, quem faz esta afirmação: a vida do homem sobre a terra é uma luta, é uma batalha, é uma labuta, é uma constante provação. Esta é uma realidade, meus santos, que nós não podemos nos esquecer em nenhum momento. Isto é, constantemente nós estamos sendo socorridos pela graça de Deus, mas nós estamos sendo assediados pelo inimigo. É porque nós não temos, digamos, uma visão que materialize, que seja capaz de materializar o que espiritualmente está constantemente acontecendo. Por exemplo, nós estamos aqui na igreja, uns estão aqui para se confessar, outros, todos mesmo os que vão se confessar, querem participar bem da Santa Missa, vão comungar, muitos vão comungar. O padre está aqui para celebrar a missa e tem o desejo de celebrar bem, muito bem. Mas ao mesmo tempo em que a graça de Deus suscita esse desejo nos nossos corações, existe ao mesmo tempo, do outro lado, esta tentativa, esta tentação de nos dispersar, de tirar do nosso coração o desejo de uma maior generosidade a Deus, de abafar os desejos de uma correspondência à graça de Deus na nossa vida. Então, constantemente isso está acontecendo na vida de todos nós. A vida do homem sobre a terra é uma luta, é um combate. Constantemente Deus nos oferece as suas graças, mas Deus espera que nós correspondamos a estas mesmas graças recebidas. Todos nós, meus santos, se o nome de todos eu soubesse, o nome de todos eu pronunciaria. Todos e cada um aqui recebeu várias graças de Deus. E de todos e cada um aqui, Deus espera uma resposta. E nós podemos ver isso de uma maneira bem concreta na vida da santa, de cuja memória hoje recordamos, Santa Maria Faustina do Santíssimo Sacramento. Era esse o seu nome de ordem religiosa, que nós conhecemos simplesmente como Santa Faustina, Santa Faustina Kowalska, ou a Santa da Divina Misericórdia. Essa menina, essa mocinha, esta santa, uma santa do século XX, ela nasceu no dia 25, se não me falha a memória, 25 de agosto de 1905. Então é uma santa bem próxima a nós no sentido de tempo, uma santa do século XX. E desde pequenininha, Santa Faustina foi agraciada por Deus. Imagine, ela fala que desde os 7 anos de idade, ela queria se consagrar totalmente a Deus. Desde pequenininha, e pensem, porque uma criança, geralmente nessa idade, não nutre muitos desejos sobrenaturais, desejos de entrega a Deus, de um amor generoso a nosso Senhor. Mas Deus concedeu a ela esta graça. Mas, meus santos, é sempre importante recordar que quando nós falamos que Deus concede uma graça imensa dessa a uma criança, eu não sei vocês, mas muitas vezes eu já percebi alguns pensamentos não muito refletidos
como que isso fosse um simples, completo e total privilégio, sem uma participação mínima que seja da vontade daquela pessoa agraciada. Então Santa Faustina recebeu essa graça sim, mas ela teve que de alguma maneira corresponder àquela graça. Da mesma maneira que nós, cada um na sua proporção, cada um segundo as suas capacidades, nós que recebemos os nossos talentos, nós precisamos corresponder com as graças que Deus nos concede. Pois bem, então diz uma biógrafa de Santa Faustina que muito cedo, aquela menina, nome de batismo Helena, aquela menina piedosa, dedicada a Deus, e diz que ela se sentia desde pequena atraída, desde a terra infância, a viver no céu e a buscar as coisas do céu. Diz que muitas vezes ela acordava no meio da noite e ia rezar. E a mãe dizia: minha filha, não faça isso, você vai acabar adoecendo. E ela dizia: mãe, mas é o meu anjo da guarda que me acorda para eu rezar. Então quer dizer, é uma menina especial. Mas isso não significa que a tentação não tenha vindo sobre ela. Esta menina então, desde os 7 anos de idade, como eu já falei, privilegiada por Deus com várias graças e graças místicas, ela via uma luz durante a noite, muitas vezes, uma luz tão clara e tão forte, que a impedia até mesmo de dormir, para que ela permanecesse em oração. E isso não comprometia a sua saúde, nem saúde física e nem mental. Quando nós pensamos em passar noites em claro, já pensamos o quê? No esgotamento físico e mental. Não, ela sempre vigorosa no corpo e na alma, animada, feliz, comunicativa, muito cativante, conseguia cativar com muita facilidade as crianças, mas uma moça de profunda vida espiritual e que Deus tinha deixado claro que a queria completamente. Então ela percebia, ela não conhecia ainda vida religiosa, mas ela sabia que em algum lugar no mundo deveria haver, porque Deus a chamava para uma entrega total e completa. E aquela menina virtuosa, aquela menina boa, aquela menina santinha, como nós poderíamos dizer hoje em dia, não encontrar com pais católicos, piedosos, fervorosos, mas não encontrava nos pais o apoio necessário para a sua vocação. Os pais diziam: primeiro, nós não temos dinheiro para o dote, porque toda pessoa, toda moça que entrasse em um convento, ela teria que ter o dote este que normalmente era parte para o seu vestuário, para as novas roupas que ela deveria ter naquela congregação, e um dinheiro também para que, se no futuro viesse a sair do convento, tivesse algo com que sair, não saísse com a mão na frente e outra atrás, sem ter nada para a sua subsistência. Então ela tinha que ter o dote. E os pais diziam: não, nós não temos o dote, você não vai entrar, tire isso da cabeça e ponto final. E ela tentou várias vezes, e várias vezes os seus pais a dissuadiram desta ideia. E diz então que aquela alegria de entrega a Deus do seu coração desapareceu. Ela começou então: já que eu não vou entrar, já que eu não vou me entregar totalmente a Deus, eu vou me entregar às coisas do mundo. Entendam aqui por coisas do mundo: as vaidades do mundo, as alegrias do mundo e as diversões do mundo, como um meio de abafar aquele chamado de Deus na sua vida.
Então não é que ela se entregou ao pecado, mas ela se entregou a realidades que a dispersavam. Aqui, meus santos, é importante, porque é um ensinamento para nós. Uma alma muito inquieta. Mas padre, eu não estou fazendo nada de errado. Não, ok. Mas não é apenas isso. Se você não para momento algum, nós falávamos isso ontem, a necessidade do silêncio, da necessidade do ter momentos de encontro com Deus, para ouvir a sua voz e receber a sua graça. Pois bem, o contrário acontece, isto é, se você não tem momentos de silêncio, se você está sempre como uma Marta agitada, né? Fazendo uma coisa e outra, uma coisa e outra, uma coisa e outra, o seu coração não se aquieta em coisa alguma, e a voz de Deus começa a ser abafada no seu coração. E foi isso então que aquela menina tão agraciada, tão privilegiada, começou a buscar agitações, preocupações, para abafar a voz de Deus no seu coração. E nós não podemos deixar de ver nisso daí um combate espiritual, isto é, o inimigo que agia desta maneira para fazer morrer, abafar aquela vocação. A vida do homem sobre a terra é um combate, é uma luta, é uma batalha espiritual. Por que eu estou repetindo isso e já repeti várias vezes? A vida do homem é uma luta, para que você saiba que isso está acontecendo também com você. Isto é, cada um aqui é um vocacionado. Vocacionado não é apenas padre, freira. Cada um aqui tem um chamado particular de Deus. E se você não estiver íntima de Deus, esse chamado vai sendo pouco a pouco abafado, e você vai deixando de ter a sensibilidade de reconhecer a voz de Deus. Diz então que depois de vários bailes, de cair na vaidade de querer comprar vestidos novos e ter vestidos novos e se arrumar, quer dizer, se entregar às vaidades do mundo, um dia em um baile, no meio da música, ela vê Jesus Cristo flagelado, cheio de chagas, que diz a ela: até quando hei de ter paciência contigo? E até quando tu me desiludirás? Até quando tu me entristecerá? Às vezes eu estou perdendo as palavras. Até quando me causarás tanta tristeza, tanta desilusão? E diz então que ali ela, sem chamar muito a atenção, vai para o canto, disfarçando como que uma dor de cabeça, e cai em si aquela tristeza profunda de que a alegria da vida dela estava no seu entregar-se totalmente a Deus. Sai daquele baile, vai para uma igreja e ali pergunta a Deus o que é que Deus quer dela. Mas ela já sabia. Deus já havia falado tantas vezes no coração dela. E Deus disse a ela que queria a consagração completa dela. Mas falou agora de uma maneira bem mais objetiva: vai para Varsóvia. E ela não pensou duas vezes. Arrumou, se preparou e no outro dia partiu para Varsóvia sem o consentimento dos pais. Mas ela percebia que Deus já havia falado ao coração dela. Então aqui, meus santos, a gente às vezes fica esperando uma aprovação exterior para fazer aquilo que interiormente Deus já nos tem falado de uma maneira clara. Mas como eu não quero fazer, como eu tenho receio de me entregar, eu fico buscando cada vez mais apoios humanos e justificativas. Ela pegou os seus vestidos, dobrou-os todos, mandou que entregasse aos seus pais, e com a roupa do corpo ela foi para Varsóvia,
como Deus havia mandado. Foi-se embora, bater de convento em convento, pedir entrada. E ninguém queria receber uma doméstica, porque ela trabalhava como doméstica, uma pobre, sem estudo, maltrapilha. Ninguém queria receber. E ela naquele desânimo e naquela tristeza, e depois de várias tentativas de entrar em um convento, ela consegue por fim entrar na sua ordem, consegue falar com a superiora, que diz que vai aceitá-la. Ela entra, depois, aqui estou resumindo muito a história, ela consegue, depois de um ano, ela encontra a casa onde ela precisa entrar. Como ela não tinha o dote, ela teve que trabalhar como doméstica para juntar o dinheiro e entrar naquele convento. Ela juntou o dinheiro, entrou naquele convento com toda a alegria do coração, com toda a clareza de que aquela era a vontade de Deus para ela. E 3 semanas depois, uma escuridão lhe toma conta do coração, um desânimo total e uma vontade de abandonar aquela casa religiosa. Vocês percebem aqui, meus santos, a tentação, a vida do homem é uma luta sobre a terra. Isto é, ela entrou na ordem para a qual ela foi chamada, mas mesmo assim o seu coração começou a experimentar aquela tristeza e ela estava pronta a abandonar aquela ordem religiosa, quando Jesus diz a ela: tu me afligirás, tamanha dor, se saíres desta congregação. Chamei-te para este e não para outro lugar, e preparei muitas graças para ti aqui. E ela então ali permanece. E se nós fôssemos discorrer toda a sua vida, nós iríamos ver, meus santos, essa batalha espiritual da graça de Deus querendo ganhar aquele coração, mas ao mesmo tempo do inimigo, que é como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Meus irmãos, nós conhecemos várias histórias de homens e mulheres e crianças em que a graça de Deus foi vitoriosa. Mas isso não significa de que em todos os casos a graça de Deus seja vitoriosa. Quantos somos aqui na igreja? Muito bem. A graça de Deus será vitoriosa na vida de todos aqueles que aqui estão? Deus o sabe. Entende, meus santos? Deus chamou a todos que estão aqui presentes, como chamou Santa Faustina, como chamou Santa Teresinha, como chamou São Padre Pio, como chamou os mártires de Cunhaú e Uruaçu, como chamou tantos outros santos, mas também como chamou muitos da cidade de Corazim e Betsaida, e como chamou muitos da cidade de Cafarnaum, e eles não foram fiéis ao chamado de Deus. O evangelho de hoje dá terror só de ouvir. Naquele tempo, Jesus disse: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo tinham feito penitência e se convertido, mas eles não. Entende, meus santos? Não é que todos os que ouvem a palavra de Deus, e nós estamos incluídos, vão se converter e terão um final feliz. Todos aqueles que ouvirem a palavra de Deus, nesta luta da graça e do diabo, a graça de Deus será sempre vitoriosa. Não necessariamente. Foi vitoriosa na vida de Santa Faustina, foi vitoriosa na vida de Santa Teresinha, e será vitoriosa com a graça de Deus na vida de muitos aqui. Mas de todos, queira Deus, necessariamente não. Necessariamente não. Por quê? Porque a nossa liberdade precisa cooperar com a graça de Deus. Por isso, cooperemos com a graça de Deus. Que cada um aqui hoje, nessa Santa Missa, em honra a Santa Faustina, peça por intermédio dela, essa graça de a sua vida não ter sido em vão,
de você não perder as graças de Deus na sua vida, de você cumprir a vocação, a missão para a qual você foi criado. Não participe dessa missa simplesmente aéreo, não, reze de verdade, reze com força. Rezar exige aplicação do Espírito. Então peça mesmo a Deus: meu Deus, eu te peço a graça. Eu não quero ser como Corazim, eu não quero ser como Betsaida, eu não quero ser como o jovem rico, eu não quero ser como Judas, eu não quero ser como aqueles que se perderam, eu não quero ser como a família de Ló, que virou uma estátua, a esposa de Ló, que virou uma estátua de sal. Eu não quero ser como a família de Jó, que ficava revoltada. Não, eu quero ser como Jó, em meio às batalhas, mas não perder a fé. Eu não quero ser como Cafarnaum. E tu, Cafarnaum, que palavra horrível. E tu, Cafarnaum, ai de ti, Cafarnaum, serás elevado até o céu? Não, tu serás atirada no inferno. Não, Senhor, eu não quero ser como Cafarnaum. Me ajuda, Senhor, me dá a graça de corresponder com a tua graça, para que no final da minha vida, a tua graça, a tua vontade, o céu seja vencedor. Supliquemos a nosso Senhor esta graça, e a supliquemos por intermédio e intercessão de Santa Faustina Kowalska. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.